Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da terra restaurada, dos 6 dias, e nós viemos falando muito, exaustivamente de cada dia, tentando explicar de maneira bem simples e bem didática os dias da criação. Nós chegamos no 6º dia, nós já falamos que no 6º dia Deus criou o gado, e nós estamos falando que o capítulo 1 e o capítulo 2 são um complemento. Então nesses vídeos agora nós vamos complementar, nós vamos ligar o capítulo 1 com o capítulo 2. Nós já fizemos isso anteriormente, no entanto nós vamos continuar com esse raciocínio, ligando o capítulo 1 com o capítulo 2. Bom, nesse momento da criação, Deus vai criar o homem. Sim, então nós vamos falar agora dos vídeos para frente da criação do homem. Eu já vim falando algumas coisas a respeito das palavras que o Espírito Santo deu a Moisés, imagem, semelhança, e nós vamos desenvolver também esse raciocínio agora, estamos no 6º dia, na sexta-feira, um dia todo especial, um dia maravilhoso, porque foi o dia que Deus decidiu nos fazer. E o texto, o texto bíblico está aqui em Gênesis 1:26. Nós vamos falar hoje de Gênesis 1:26, a criação do homem, Então, em Gênesis 1:26 começa: Deus disse, ou disse Deus. Veja que essa expressão, nós temos falado dela também, ela ocorre 10 vezes, e Deus, antes de fazer o homem, Ele falou. E quando Deus falou aqui, nesse texto, Ele está revelando um propósito, Ele está revelando o seu propósito de criar o homem. Sim, Deus veio restaurando luz e trevas, dia e noite, águas de cima, as águas de baixo, vegetação, sistema solar, veio criar vida nos mares, vida na terra com aves, gado, tudo isso Deus fez, Deus criou, e agora Deus vai fazer a sua maior obra, que é o homem. Então Deus disse: façamos o homem. Então nós vemos que Deus disse: façamos o homem. Isso quer dizer que para fazer o homem, Deus reuniu em si a Trindade. Nós vamos falar um pouco disso também. Fez uma reunião, e quando Deus disse, a conclusão dessa reunião, depois de ter se reunido, depois de ter conversado, o que Deus fez foi declarar o seu propósito. Qual era o propósito? Qual foi o fim dessa reunião? Ia chegar a qual conclusão nessa reunião? Façamos o homem. E aí o texto diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o texto se desenvolve através disso, nós vamos falar disso, mas olha, fazer. Deus fez o homem. Qual parte Ele fez? Então eu fiz essa pergunta aqui: qual parte que Deus fez? Deus fez o corpo, certo? E Ele fez o corpo usando matéria-prima da terra, do pó da terra, certo? Ele usou a terra como matéria-prima. Então qual parte do homem que Deus fez? Ele fez, sim, Ele fez o corpo. Ele fez o homem, especificamente o corpo. Depois, diz que Ele formou o homem, em Gênesis 2:7. Eu quero pegar minha Bíblia aqui agora e abrir em Gênesis 2:7. Diz assim, olha o que diz: formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus formou o homem, O que Ele formou? O corpo do pó da terra, dando aparência. Nós falamos, nessa palavra formou, que
quer dizer dar simetria, fazer aparecer, dar forma. Então Deus formou o corpo, deu forma ao corpo, certo? E 3, Ele criou o homem. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27, diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus criou o homem. Qual parte que Deus criou? O homem em si, porque o homem por completo é uma criação de Deus, mas aqui Deus criou ali do nada para, Gênesis 2:7 de novo, o seu espírito. Formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narinas o fôlego da vida. Então Deus soprou espírito, o fôlego da vida. E o que mais que Deus criou a alma. E aí diz aqui o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 7, e o homem foi feito alma vivente. Então veja que o homem foi feito alma vivente. Então o homem é feito, formado e criado. O homem, ele foi feito do pó da terra, ele foi formado, foi dado a aparência a ele do pó da terra, e ele foi criado espírito e alma. Bom, olha só, né, que Deus então ele fez, formou e criou o homem, certo? Então nós já falamos um pouco disso no vídeo passado, e agora eu fiz esse complemento para você entender que o homem é um só, mas Deus ele fez, ele formou e ele criou, e o homem passou a ser uma alma vivente, né? Nós vamos falar um pouco disso. Então façamos, olha só, nós vamos trabalhar essa palavra façamos, de fazer, né? Façamos é executar, realizar, completar. Então Deus estava dizendo, vamos executar o que nós decidimos na reunião, vamos realizar o nosso intento, vamos completar toda a criação, porque Deus já estava restaurando a terra, já havia restaurado a terra, o sistema solar, todas as coisas estavam no seu devido lugar. Vamos completar então, esse façamos então tem o sentido de vamos completar a criação, vamos fazer o homem, certo? Então façamos é uma indicação da Trindade. Muitos não acreditam nisso, né? Mas nós acreditamos, eu acredito que façamos, está no plural, é uma indicação da Trindade. O próprio nome de Deus em Gênesis 1, Elohim, que é plural de deuses, também mostrando a pluralidade, né, na Trindade, a Trindade. Então é uma indicação da Trindade. Olha só, nossa imagem e semelhança, ou seja, nossa, façamos, está mostrando mais de um ser na criação, certo? Então está mostrando mais de um ser na criação toda e mais de um ser na criação do homem, correto? Então façamos e nossa, olha só, façamos o homem a nossa, mostra que o homem é a imagem e semelhança tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Bom, se está falando da Trindade aqui, e a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Velho Testamento ele não desenvolve essa ideia de uma maneira tão completa, é uma revelação progressiva da Trindade, certo? E o Novo Testamento que é revelado melhor para nós, que é uma Trindade. Depois, né, muitos contestam isso porque dizem que a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. A palavra em si, Trindade, ela não se encontra, mas a ideia, a doutrina e o conceito de Trindade se encontra por toda a Bíblia. E aqui nós já vemos na criação Deus mostrando claramente, primeiramente por ser chamado de Elohim,
plural de deuses, depois por falar na sua maior criação, façamos, né, a nossa imagem conforme a semelhança, mostrando então que é uma trindade. É uma trindade que é unida num só propósito. São três que concordam no propósito. É o Pai, o Filho e o Espírito. Eles são um no propósito, um na missão, um em todos os sentidos. Eles pensam iguais, mas são três pessoas distintas, são três pessoas diferentes, por isso diz, façamos. Bom, alguns dizem assim que Deus estava falando, façamos, porque ele estava no céu conversando com os anjos, então ele falou para os anjos, vamos fazer, ou façamos, me ajudem a fazer, ou façam comigo, conversando com os anjos. Então nesse sentido, Deus estava falando com os anjos, mas nós vemos que isso não pode ser verdade, não tem como ser comprovado essa teoria. Os judeus eles pensam muito dessa forma, né? E outros cristãos eles também pensam dessa forma, mas eu não consigo ver Deus conversando com um anjo aqui, eu não consigo ver Deus conversando com ninguém, a não ser com as outras pessoas da Trindade, porque quando diz aqui, disse Deus, é o Pai. Agora quando diz, façamos a nossa imagem e semelhança, Deus está em reunião com a Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Novo Testamento nós descobrimos essa verdade, né, da Trindade, de que Deus é um ser triuno, é um ser que é três e no propósito é uno, o propósito da redenção, da salvação, da criação, de tudo que Deus pensa em si. As três pessoas são distintas e pensam iguais. Agora Deus está falando, façamos o homem a nossa imagem, ou seja, então o homem ele é a semelhança e ele é a imagem. Não, ele não tem a semelhança, ele não tem a imagem, ele é a semelhança, ele é a imagem. Deus não colocou a imagem e semelhança no homem, Deus fez, Deus formou e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, não é que Deus tenha colocado, é que Deus fez na sua essência. Quando Deus fez, pegou o pó da terra e foi fazer, quando Deus formou, deu a simetria, a forma, e quando Deus criou, soprou o espírito e a alma, ele não estava dando a imagem à semelhança, ele estava fazendo e criando e formando o homem à sua imagem e semelhança. Então não é que o homem tem a imagem e semelhança de Deus, o homem é, na sua essência, a imagem e a semelhança de Deus. Mas esse façamos, está indicando que Deus, sendo três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esses três estavam ali, né, fazendo, formando e criando o homem, a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o homem, ele carrega não só a imagem do Pai, mas ele carrega a imagem do Pai, a semelhança do Pai, e ele carrega a imagem, a semelhança do Filho, e ele carrega a imagem e a semelhança do Espírito Santo de Deus. Então o homem carrega em si, né, tem em si, é formado em si, tem a sua essência de imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm imagem e têm semelhança. Deus não diria, vou fazer um ser a minha imagem e semelhança, e esse Deus não tem imagem, esse Deus não tem semelhança. Muitos acreditam que Deus não tenha imagem, que Deus não se parece com nada. Ora, não é porque você ouve alguém e você não vê que esse alguém não tem um corpo. O corpo de Deus, o corpo do Pai, o corpo do Filho, o corpo do Espírito, são um corpo celestial. Isso não quer dizer que Deus não tenha uma imagem. Deus tem a imagem e Deus deu a imagem, Deus deu a semelhança. Deus deu a imagem e a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito ao homem, colocou no homem, formou
o homem com a sua imagem, a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é muito forte para nós, saber que nós, né, somos e temos na sua essência, nós já nascemos a imagem e a semelhança de Deus. Você lembra que eu falei de Lúcifer, né, que Lúcifer tinha 10 pedras preciosas, que Lúcifer era o querubim ungido e sua formosura era tão grande, ele era admirado por sua formosura. Porém, no entanto, o homem, ele tem a própria imagem e a semelhança de Deus, ou seja, ele supera nesse aspecto Lúcifer ou qualquer outra criatura que seja criada com qualquer tipo de imagem e semelhança, porque não há nada maior, não há nada mais belo, não há nada mais sublime do que ter em si, do que conter em si, do que existir em si mesmo a imagem e a semelhança de Deus. Então essa é uma dos ódios, talvez, né, conjecturando aqui, do ódio de Lúcifer por nós, do diabo, dos anjos caídos, dos demônios, porque nós somos, em essência, a imagem e a semelhança de Deus. Veja, raciocinando por esse sentido, Deus está falando, façamos o homem no plural. Isso não se encontra só em Gênesis, no capítulo 1, né, no versículo 26, certo? Isso não se encontra só aqui, se encontra também aqui em Gênesis 3, pegar no livro de Gênesis 3, 22, que diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Mais uma vez os judeus dizem assim, o que está dizendo isso aqui é que o homem, é que Deus está falando com algum outro ser. Isso é verdade, mas não é um anjo ou uma outra criatura. Deus está dizendo muito claro aqui. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Ou seja, Deus está falando com seres que são iguais. Deus está falando com alguém que é igual a Ele, porque o homem é igual a Deus, a sua imagem e semelhança. E agora Deus está dizendo aqui, depois que o homem caiu, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal, que não estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Ou seja, mais uma vez, mostrando a pluralidade aqui na conversa. O homem é como um de nós, ou seja, o Deus conhece o bem e o mal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles conhecem, e eles são distintos, eles são três pessoas, não é uma pessoa que se divide em três, mas são três pessoas que se tornam um no propósito, e Deus está dizendo isso muito claro. Agora o homem é como um de nós, né? Agora aqui em Gênesis, no capítulo 11, no verso de número 7, Deus está falando aqui, eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Na Torre de Babel, quando eles queriam chegar ao céu, construindo uma torre, desafiando Deus, o versículo 7 mostra a resposta. Eia, desçamos, no plural. Então mais de um desceu, está falando com seres que estão no céu. Ei, desçamos e confundamos ali a sua língua. Não só era para um descer, mas era para os três descer e os três confundir a língua na Torre de Babel. Bom, então é isso. Esse é o primeiro vídeo falando do homem, né? Façamos o homem, mostrando a pluralidade, a trindade, e mostrando também que nós, os homens, nós somos a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ir seguindo nesse raciocínio para a glória de Deus, graça e paz.